Deixa eu girar o assunto rapidamente por aqui, porque o Brasil está terminando o ano com um triste dado de que nós somos o país que mais mata no planeta. Isso é o que informou um estudo da Organização das Nações Unidas. De acordo com o Datafolha, 71% dos cidadãos brasileiros sentem-se inseguros. Esse é o desafio de quem vai assumir a pasta ministerial da Justiça e da Segurança Pública em 2024. Do total de 458 homicídios em todo o mundo registrados no ano referência, mais de 10% deles ocorreram, infelizmente, aqui no nosso país. Zé, eu começo essa rodada com você buscando entender um pouco como é que vai ser a movimentação política em relação à segurança pública no ano que vem, visto que é um ano de eleição, só que é uma eleição municipal que não trata muito claramente do tema, né? Pois é, em primeiro lugar, esses números, eles não são isolados e não são apresentados de brincadeira, né? É preciso dissecar, entender o que está acontecendo e tomar isso como uma proposta de políticas públicas. Eu tive a oportunidade de dar uma observada e vejo que nossos jovens estão perdendo a vida para a violência. Nossos jovens estão perdendo a vida de uma maneira muito fragilizada. Hoje o pai de um adolescente, ele tem todos os motivos do mundo para ficar insone quando os filhos saem para a noite, para se divertir, ou mesmo qualquer saída hoje representa risco. E é evidente que em algumas regiões mais do que outras. O que é preciso é que o poder público tome esses números, essa avaliação e identifique onde está a mancha de crime e qual é o tipo de crime. E a partir daí a polícia atue. Eu entendo que quando a polícia chega é porque a situação já está complexa, né? A polícia é a última barragem contra a prática de um crime ou contra a prática de um homicídio. É grave, uma situação grave que demonstra um nível aqui no Brasil de uma guerra civil. É como se houvesse uma guerra não declarada, né? E em algumas regiões é evidentemente que a situação é muito pior, os números mostram exatamente isso. Então é preciso tomar esses números e ver onde que está a mancha de criminalidade e de problemas para políticas públicas. É preciso reagir. Não pode que esses números sejam números normais para o Brasil ou qualquer parte do mundo. Senhores, nós estamos vivendo uma guerra. E o presidente Lula fala muito em paz entre os povos. Hoje ele voltou a falar sobre isso. É a hora de falar paz aqui no Brasil. E reduzir, não há como zerar, é o sonho de todo mundo, mas reduzir muito esta mortalidade dos nossos jovens. Agora, Alan, esse número já é algo muito triste, né? Mas o pior ainda é a solução desses homicídios, né? O Brasil é um país que não pune aquele que matou. Exatamente. Existe essa falácia, Paulo, do encarceramento em massa no país, que aqui a gente prende de maneira indiscriminada. Isto é uma falácia, uma falsa lógica, no sentido original do termo. Isso é uma mentira. Por quê? Porque se a gente colocar o número de homicídios que são cometidos e o número de pessoas que vão para a cadeia por conta destes homicídios, o Brasil prende muito pouco. Eu acho que o Zé, ele tocou num ponto que é fundamental. O presidente Lula, ele gosta bastante e entra nessas questões internacionais, né, tentando intermediar relações entre países que estão em guerra. Então a gente viu isso com Ucrânia e Rússia, depois Israel e o grupo terrorista Hamas. Por que ele não usa, né, dessa retórica que ele tem para falar com a própria população brasileira e pressionar o Congresso Nacional? Porque aí sim, a gente aqui tem um problema de guerra dentro do país. A gente vive numa espécie de guerra civil. A bandidagem tomou conta do país. Então, o presidente, ele deveria focar muito mais nas questões internas, né, da violência interna contra o seu povo, do que tentar discutir questões absolutamente complexas e que a sua fala não vai mudar em absolutamente nada. Aliás, as falas são até de uma certa ingenuidade.
né? Mas dentro do país, aí sim ele pode pautar esse debate. E a gente vive numa guerra civil. Pautar esse debate, pressionando o Congresso Nacional, né? Falando com a população, pressionando os órgãos de justiça, porque ele foi eleito para isso. E o Brasil vive uma guerra civil. E esta guerra civil só será solucionada, essa guerra da criminalidade, ela só será solucionada, Paulo, a partir do momento que a gente tiver uma justiça que puna os criminosos e mantenha os criminosos presos. Um rápido intervalo para você que está no rádio, são 6h57. Mota de volta. É isso, não tem muito mais a acrescentar, além do que a gente sempre diz aqui. O número absoluto de homicídios é chocante, né? 45 mil é o último número que a gente tem registrado aqui no Brasil. Na Guerra do Vietnã, durante todos os anos da Guerra do Vietnã, morreram 60 mil americanos. Então, só em 2017, morreu mais gente assassinada no Brasil do que morreram soldados americanos em toda a Guerra do Vietnã. E o mais chocante, além do número absoluto, é a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Porque quando a gente olha em número de homicídios, em primeiro lugar está o Brasil, em segundo lugar está a Índia. Só que a Índia tem 1,5 bilhão de habitantes, enquanto o Brasil tem 200 milhões. Então, a taxa de homicídios do Brasil, a última, é de 22 por 100 mil habitantes, já foi de 30. A taxa de homicídios da Índia é de 3 por 100 mil habitantes. O país com menor índice de homicídios do mundo é o Japão, tem 0,2 homicídios por 100 mil habitantes. O que a gente vive aqui é um absurdo sem tamanho. Mais uma vez, a gente precisa chamar a atenção que a proteção da vida, da segurança, da tranquilidade do cidadão é a missão número 1 do Estado. Um Estado que não consegue impedir que seus habitantes sejam massacrados não deveria fazer mais nada. Não deveria financiar show de artista famoso, não deveria ter empresa de filme, não deveria procurar petróleo, não deveria distribuir eletricidade. Ele deveria dedicar todo o seu esforço a impedir que 40 mil dos seus cidadãos, dos pagadores de impostos, fossem massacrados todos os anos.